Encontramos ecoterapia perto de casa e gratuita. Ontem no congresso de autismo encontramos uma ótima pediatra, palestrante do congresso, muito perto de casa. Parece que as pessoas certas se aproximaram da gente. Somos muito gratos a você, o tratamento. Um forte abraço, Felipe, Mari e Alexandre. Esse é o site dele, ele é fisioterapeuta, e esse é o blog do Ale. Então, pessoal, eu tenho esse feedback também, não formalmente como um e-mail ou como documentado, mas do paciente. Eles falam assim: Wander, parece que as coisas começaram a fluir mais depois que eu entrei em contato. Quem trabalha com radiestesia há muitos anos ou com radiônica sabe que isso acontece. O que eu quero deixar claro aqui é que eu não tinha sentido isso ainda. E fui sentir com o Quantic sem ter experiência nenhuma de radiestesia e radiônica, só um conhecimento teórico das aulas que tive ao longo do meu curso de formação. Li muito a respeito antes, mas não praticava, não utilizava isso profissionalmente como uso hoje. Tenho uma experiência pessoal na minha família, que a minha esposa, ela estava com uma visão dupla, ela é dentista. Imagine você, para um dentista, ter uma visão dupla. Terrível. No comecinho, assim, na Alemanha eu já tive o Axel que me deu o treinamento, ele estava me ensinando e pediu para que eu colocasse os dados de alguma pessoa, escolhi minha esposa, e aí ele perguntou: vamos ver como está a visão dela. Eu já achei aquilo, percebe esses detalhes, quando vou mostrando para você que as coisas estão fluindo? A partir desse dia ela nunca mais teve alteração na visão. Fizemos inúmeros exames, ressonância magnética, tomografias, grandes médicos aqui em São Paulo, e não descobriu nada. Trocou óculos, voltou para o óculos que estava, e a visão continuava dupla. Iniciamos um tratamento. Confesso que não fiz experiência para tirar, para ver se podia. Não tenho esse interesse, nem vou fazer. Ela está ótima. E aí, pessoal, diante dessas respostas, onde o peso, já estava bem mais leve, até para mim mesmo, olha, valeu o investimento, valeu cada centavo, estou satisfeito, só a resposta que eu tive em casa já valeu. Imagina tendo isso ao longo do meu dia a dia, conhecendo pessoas fantásticas que isso me proporcionou. Eu resolvi fazer uma brincadeira, porque eu não domino o conhecimento das plantas, eu não domino a agricultura, e os artigos que a gente encontra no site oficial do Quantic e a revista que eu recebo traz informações a respeito de tratamento de plantas. E aí eu resolvi fazer uma brincadeira, que é aquela do feijão que você coloca no algodão, sabe? Coloca grãos de feijão dentro do algodão e vai regando isso dentro de um potinho, e o feijão vai crescendo. O que eu fiz? Peguei 2 copinhos plásticos, coloquei o algodão lá dentro, coloquei os grãos de feijão. Eu fiz uma marquinha, fiz questão de ser uma marquinha, para não ser um símbolo, para não ser uma letra, para não ser um gráfico, algo que pudesse... se bem que essa bolinha pode ser um gráfico. Mas eu não quis fazer nada tão representativo. E peguei esse copo com a marquinha e coloquei no Quantic e escaneei. O Quantic, ele é composto como eu diria, não é uma placa, né? É uma base, isso. Uma base composta com 3 cristais de quartzo. O coração do Quantic é um diodo que fica localizado aqui. Esse é o grande diferencial do Quantic com relação a outros equipamentos de radiônica. Ele funciona por meio de um diodo de ruído branco, cuja eficácia é comprovada cientificamente. Ele recebe uma influência do inconsciente coletivo. Depois eu não sei se o professor vai falar a respeito. Sim. Acho interessantíssimo, porque é aquela coisa da fé sem ciência. Como é que é? A ciência sem fé pode ser loucura, né? Fé sem ciência pode ser fanatismo. Então, quando você começa a ver instrumentos como esse participando do processo todo, você começa a documentar, e acho que isso atrai mais as pessoas. É interessante que as pessoas mais simples, das comunidades mais simples, que trabalham com curas, não tem nenhum problema de receptividade, né? Os semi-analfabetos ou os analfabetos recebem isso, acreditam nisso de uma maneira muito mais simples do que nós, estudados, não é isso? Conhecem intuitivamente todos esses princípios. E aí a gente precisa dar toda essa volta para chegar nessa questão, né? Não vou nem entrar nesse mérito. Então escaneei
o que estava com a marca, e aí coloquei na plataforma, na patala do Quantec como objeto alvo, grãos de feijão. Criei um Healing Sheet, que era um crescimento, desenvolvimento acelerado e saudável. Estes grãos de feijão crescem rápido e saudavelmente, mais rápido que qualquer outra condição. Por tudo isso, se é grato ao universo. E aí a gente seleciona aqui algumas entradas, programa o registro, e aí ele dá as informações subliminares, PNL. Eu pedi uma, ele me deu 4 aqui, e algumas coisas assim. Aquilo foi no dia 18, né? No dia 30 a gente já tinha essa diferença de desenvolvimento. Dia 31. É interessante brincar com isso, porque a evolução é diária. Não sei se vocês já fizeram, né? Todo dia eu ficava louco para chegar, eu ficava no meu consultório, ficava louco para chegar e ver como será que esse feijão está reagindo. Por que eu fiz isso, pessoal? Porque teve gente que chegou para mim e falou assim, eu até brinquei, né? Quando a gente está muito preocupado em se justificar, é porque a gente julga os outros. Então, se a gente julga, a gente tem medo de como a gente vai ser julgado, né? Então é um exercício que a gente tem que fazer. Por que eu resolvi brincar com isso? Porque algumas pessoas falam, Wander, você tem o poder de convencer, por isso que as pessoas melhoraram. E isso é uma coisa que me ofende e me preocupa, porque o charlatanismo anda grudado a esse tipo de brincadeira que foi feita comigo. Então, eu quis mostrar, e agora eu mostro uma foto dessa para algumas pessoas, até para familiares, então mais um documento. No dia 1º, olha a diferença do dia do dia 31 para o dia 1º de setembro. Detalhezinho, pessoal, fundamental. Isso que eu ia dizer. Esse aqui, pessoal, vocês estão vendo que ele está precisando se apoiar aqui? Esse aqui está completamente sozinho, sem nenhum apoio. Ele está... eu deveria ter filmado, mas é muita coisa, não tem como. Por favor, Sérgio, sua participação é fundamental. Está buscando a compensação no outro. Então, mas olha, desculpa uma intervenção em cima disso que você falou. Estes dois ficavam lado a lado, e aí na hora de fotografar eu tirava. Então eu não posso afirmar que, na verdade eles estavam nessa posição, porque os dois estavam de frente, para mim, entendeu? Mas eu mudava de lugar, não sei, é uma interpretação interessantíssima que eu não tinha pensado, que o outro está buscando a compensação do que está mais forte. Se você mudava de lugar, o feijão normal, quando você deixa didático para dar aula para a criança, ele vai inclinando um pouquinho porque ele vai buscando luz. Buscando o sol, exatamente. Então, se você mudava ele de lugar... Não, é só para fotografar que eu mudava, aí eu voltava ele pro... Eles estavam juntos. Eles estavam juntos. Tanto é que esse aqui cresceu reto. Eles ficavam embaixo de uma janela. Você vê que ele não precisava luz. Quer dizer, pessoal, vocês percebem que as interpretações são várias, muito mais do que as que eu fiz. As que eu fiz foram só para ver o crescimento, né? Aqui, ó, desculpa, no dia 3, tá pequeno, mas aí eu comecei a mudar, né, as posições para vocês verem a diferença. Ó, a folha é muito maior e aqui já começa a surgir um outro, aqui ainda não tem, numa outra visão, tudo no mesmo dia. Essa aqui já começa a se abrir um pouquinho, estão vendo? Essa aqui menor, porque eu não posso negar que o menor também, ele cresce também, e os dois vão chegar num nível limite. Aqui, pessoal, já no dia 5, eles estão quase do mesmo tamanho, porém esse aqui, ó, com a folha muito maior, com a abertura muito maior, esse aqui um pouco menor. Percebe que esse aqui começa a se inclinar? Por quê? Por causa do peso. O que eu tinha que fazer aqui se eu quisesse continuar vendo a evolução? Aqui, olha a inocência, eu troquei os potes de lugar. Então esse é o que está com a marca. Tá? Então parece que foi o inverso, mas não é. Ó. Esse aqui está com a abertura maior, esse menor, e aí eu dei um close um dia depois. Ó, já está abrindo ao tamanho da folha, esse aqui um pouco menor, esse aqui um pouco mais atrasado. No dia 7, olha a grande diferença. E aí, pessoal, o que houve? O que aconteceu?